sobre onde a gente parou na aula passada. Então, até onde eu lembro, tá? A gente conversou sobre essa questão 45, aonde tinha uma... Ou não foi sobre a 45? Foi sim, algumas últimas coisas que eu tenho anotado aqui, na verdade. Valeu, Rafael. Obrigadão aí, cara. Então, vamos aqui. Tá, então a 45 valeu. Vamos nessa aqui, 46. Tá. Eu achei que nós tínhamos conversado sobre ela, mas não quer dizer nada. Eu vou no quadro para a gente conversar sobre essa questão, porque eu acho que, embora ela esteja posta dessa forma aqui, eu preciso que vocês tenham bem claro, e agora eu aprendi mais uma aqui, ó. Eu preciso que vocês tenham bem claro que este investimento aqui, ó, que é o investimento A, nesse caso, como a gente está estudando, que é a ideia é a gente estudar. Então, agora, os investimentos que eles são excludentes, então o investimento A, ele é único. O investimento B também é único. O que isso significa que esses investimentos são únicos, então? O que é isso que ele quer dizer? Ou você investe no A, ou você investe no B. Professor, mas ele, ali em cima, ele está dizendo para nós que antes, o autor dizia para nós que quando acontecem diferenças entre tempos, ou diferenças de tempo, vida útil, eu tenho uma vida útil de 10 anos e uma vida útil de 15 anos, então, se eu tenho essas vidas úteis diferentes, como é que eu não vou repetir elas, se as possibilidades são excludentes? Ou como que eu vou tirar o mínimo múltiplo comum para tentar equiparar elas, para mim conseguir fazer esse cálculo? Então, na verdade, gente, o que nós fizemos? Nós vamos montar aqui os cálculos para vocês entenderem quantas vezes uma proposta cabe dentro desse nosso mínimo múltiplo comum. Mas a gente faz isso simplesmente para que a gente consiga descobrir o que a gente faz com o valor que sobra. Então, por exemplo, aqui o investimento é de 12. 12 mil é o maior investimento. Se a gente faz um investimento de 12 mil e a gente tem uma taxa de retorno, ou a gente vai fazer outro tipo de investimento, que é um investimento A, e vamos ter outro retorno. Então, essas são as nossas dúvidas, e é por isso que a gente leva em consideração tudo isso. O que eu vou pedir para vocês é que vocês me ajudem aí a gente fazer alguns cálculos, tá? Porque esses cálculos... Aqui o meu quadro não é muito grande, e esses cálculos são bastante interessantes para nós entendermos o que acontece, tá? Então, eu vou montar aqui os fluxos de caixa para que vocês consigam entender o que nós estamos fazendo. E outra dica que eu vou dar para vocês aqui assim, ó, quer ver? Se, por acaso, for pedido para vocês, desse jeito que está mostrando aqui na questão 46, ele está dizendo para nós assim, ó, ele calculou a TIR de A e calculou a TIR de B, e depois a TIR de B menos A. E aí ele está dizendo que a taxa mínima de atratividade é de 20%. Tá.
Gente, nós não precisamos calcular a TIR de A e nem a TIR de B. Por que a gente não precisa calcular? Bom, porque o que o autor disse para nós, está aí na nossa apostila? Ele disse assim, se eu fizer o cálculo da TIR do maior investimento menos o menor investimento, que nesse caso é o B menos A, ou seja, os 12 mil menos os 5 mil, ele diz assim, se eu fizer o cálculo e esse valor der um valor acima da taxa mínima de atratividade, significa que eu devo optar pela opção de maior investimento. Ou seja, esse cálculo que ele está mostrando aqui para nós, ele está dizendo assim, ó, quando ele fez ali, tem um fluxo ali embaixo, tá? De B menos o A, tá? E aí ele fez lá o cálculo, ele chegou na TIR de 20,74. Só que essa TIR de 20,74, ela está sendo maior do que a taxa mínima de atratividade. Taxa mínima de atratividade era 20%. Nesse caso, deu 20,74. Bom, aí vocês vão dizer, professor, mas deu só 0,74% a mais. Eu concordo que existem outras coisas envolvidas para a gente tomar essa decisão, mas, matematicamente falando, você optaria, então, pelo investimento B. Pronto. Aí, o que você faria, então, depois que você chegou nessa conclusão? Se você quisesse, e lógico, como investidor você iria fazer a TIR somente do B. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que não precisa você ficar fazendo todos esses cálculos conforme está mostrando aqui para nós. Por exemplo, a TIR de A eu não preciso calcular nesse caso, porque eu já vou direto. Eu começo o meu cálculo pelo maior investimento menos o menor investimento, porque eu já sei que isso aqui é um investimento incremental. E, de novo, essa questão 46, ele não diz aí para nós que os investimentos são excludentes. Quando ele não diz, está subentendido. Professor, sacanagem e tudo mais. Eu concordo com vocês. Mas essa questão está sendo posta aqui justamente para chamar a atenção de vocês, que é desse jeito que vocês podem encontrar, talvez, até em concursos. Tá? Então, vamos resolver ela direto aqui. Eu preciso explicar uma outra coisa, que é por isso que eu quero montar ela aqui. Ó. Eu vou montar, por exemplo, ó, o nosso mínimo múltiplo comum de 10 e de 15 é 30. Tá. Então, o nosso investimento, o A, a proposta A, ela cabe 3 vezes dentro da nossa proposta. Tá? Aí. Então, investimento 5 mil. E aí, 10 e 10. 30. Então, vamos aqui, um instante 10. Aí, quando eu vou replicar ele, e aqui eu vou finalizar. Então, aqui nesse instante, eu tenho 1000. Professor? Oi. Podia levantar um pouco mais a câmera, por gentileza? Com certeza. Eu esqueci de pegar minhas máquinas aqui. Espera aí. Valeu. Espera aí. E aí, galera? Agora melhorou, né? Show! Show de bola! Peguei no sono, me esqueci. Aí, ó. Vamos lá.
Então, seguindo a festa. O nosso retorno, tá? E aí aqui a gente colocou direto. O que nós tínhamos? Nós tínhamos 2.300 de receita e 900 de despesa. Então, conforme ele está mostrando para nós ali na transparência, a gente já colocou direto os 1.400 em todo o tempo, tá? 1.400 do 0 ao 30. Pronto. Então, aqui ele terminou a primeira fase dele. Terminou. Aí, aqui ele vai fazer de novo o investimento. E aí aqui tem os 1.000 de volta. Tá? E aqui no final, investiria de novo 5. E aqui teria os 1.000. Tá. Ficou pequenininho, mas não tem problema. Então, isso aqui seria o A replicado 2 vezes, tá? Agora, quando nós trabalhamos com o B, só o B, e vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo tudo isso, que é para fixar bem como a gente faz o cálculo, tá? Então, aqui você teve 12.000 de investimento. Aqui, no 15º. E aqui no 30º. Tá. Aí, o que acontece? Recebe 12. Tá? E aqui é 2.700, a mesma história. Daqui de cima. Muito bem. Bom, só que aí depois que terminou esse período, ele replica. Então, replicou. Investiu 12, e aí, lá no final, ele vai ter os 12.000 residual. Tá. Só que isto tudo a gente fez porque eu fiz porque eu preciso explicar para vocês que a gente até pode ter a TIR só do A e a TIR do B. Professor, quando eu estiver fazendo a TIR do A, eu preciso montar tudo isto? Não, espera um pouquinho. E a do B, eu preciso montar... Não, você vai fazer a TIR só dele. Depois a gente faz aí para ver se fecha esses valores, tá? Mas o que importa, e que é o que eu preciso que vocês entendam mesmo, é isso aqui, ó. É o B menos o A. O maior investimento menos o menor investimento. Então, eu vou fazendo aqui e a gente vai montando e vai apagando. Então, não, tá ali embaixo, ó. Melhor ainda. Menos 12.000 menos 5.000. Então, nós vamos ter um investimento aqui de menos 7.000. Aí, 7.000. Bom, a outra informação que a gente tem, que a gente sabe de cor, ele está mostrando ali para nós também. 2.700, que é a nossa série uniforme em B, menos a nossa série uniforme em A, 1.400. Então, 1.300. 1.300 o quê? 1.300 ainda positivo.
Tá. Mas aqui, até aqui estava tudo certo. Porque eu tinha informações que estavam nas mesmas dimensões em instantes. Agora, o que vai acontecer quando eu estou no instante 10, que é o que eu tenho aqui, quando eu estou no instante 15, quando eu estou no instante 20 e no 30. Então, eu preciso ver o que eu tenho nestas situações. Só um pouquinho aí. Vou me permitir aqui. Então, o cálculo está dizendo ali para nós que no instante 10, eu tenho... Qual é o valor que eu tenho aqui no B no instante 10? 0. Ah, então por isso que ele botou ali, ó, 0 menos. Então aqui, B menos o A, né? B menos o A, tá? Então, 0 menos quanto? Menos 1000. Tá. Então, ele entrou com 0 menos 1000. Ok. 0 menos 1000, conforme ele está dizendo ali para nós, deu 1000 negativo agora, né? Ah, professor, mas estava para cima. Eu concordo que estava para cima. Só que, como você tem ali, 0 menos quem? Menos o mais 1000. Aí ele trocou de sinal. Então, por isto que ele ficou aqui. Ah, mas é aquele 5 que tem para baixo e todas aquelas coisas. Gente, eu fiz questão de montar assim, porque quando nós estamos fazendo o cálculo, que não é... a gente não está calculando o investimento incremental, é uma coisa. Por que a gente, quando a gente está fazendo o investimento incremental, é diferente? Porque quando a gente está fazendo um investimento aonde a proposta pode ser repetida, é assim mesmo. Então, eu tenho que fazer todo o cálculo. E aí, lá quando eu estou fazendo o cálculo que a proposta pode ser repetida, eu vou ter uma TIR de todo esse fluxo de caixa e vou ter uma TIR de todo esse fluxo de caixa. Ah, então pode? Pode, lá, aí pode. Então, aqui, por que tu montou tudo isso para nós? Para que vocês entendam que a gente acaba replicando, e que é o que está mostrando ali para nós, somente o fluxograma inicial. Ou seja, só essa parte aqui, ó. A gente só leva em consideração isso aqui. Então, nesse instante aqui, eu não é 4.000 negativo que eu tenho. Tá? Eu tenho só o 1000. Por que só o 1000, professor? Porque só o 1000 para cima. Mas como é que isso, se eu não estou repetindo, como é que tu está chegando nesse cálculo ali de novo? Gente, aqui no 15, o que tu tem no 15? O que acontece no 15? Tu tem 2 12, certo? Isso. Tá, mas então pera um pouco aí. Então, se eu tenho 2 12 aqui, como é que está acontecendo aí, então? Será que aqui não é 4.000? Então, é por isso que eu preciso que a gente calcule essa TIR de B menos o A para que a gente não faça confusão. Tá? Seguindo aqui. O que ele disse para mim ali no 15? Bom, ali no 15 ele está dizendo, ó, tenho 12 negativo e 12 positivo. Pronto, então é 0. E aí depois? No 20, o que eu tenho?
Pronto, aqui eu teria um 4. E esse 4 que eu tenho aqui, ele não seria negativo. E aí esse 1 mudou. Mas deixa esses dois em off e vamos avançando. Aqui no final, ele fechou lá em 12 mil. Menos 1.000 igual a 11 mil. Então, nós temos certeza, tá, de que nesse ponto está zerado. E aqui no final, ele está com os 11 mil. Gente, olha só. Aqui, ó. Qual é o cálculo que eu tenho que fazer para mim acertar isso aqui? Que ele está dizendo ali que é os 1.000 ali. Por isso que na aula passada nós paramos de fazer o cálculo e retornamos hoje. Nós temos 1.000 positivo e 4 e 5 negativo. Então, eu vou escrever aqui do lado, ó. 1.000 menos 4. 1.000 menos 5. Então, nós vamos ter quanto? Menos 4.000. Menos 4.000. E agora nós vamos para cá, ó. Vamos tentar acertar isso aqui. Agora, nós temos a situação de menos 0, menos 4.000. Ó, professor, mas e esse 1.000 que nós tínhamos começado para baixo aqui, que é que nem estava ali na transparência? Pois é. Então, vocês têm que ter cuidado, porque embora as propostas sejam excludentes, para que eu consiga compará-las, eu tenho que replicar elas. Mas, professor, mas eu não consigo estar com elas. É impossível. O problema já me diz que, para mim, calcular um investimento incremental é só quando as propostas são excludentes. Sim, as propostas, elas são excludentes. Só que para você poder compará-las, tu vai ter que colocar elas na mesma linha de tempo, tá? Então, isso significa o quê? Ah, será que esse 1.000 aqui agora mudou a vida dele, né? Esse 1.000 agora, ele vai para onde? Ele deixa de existir. Será que ele vai para cá? Menos com menos. 0 menos 4 dá 4 positivo. E no instante 20, a gente vai ter a mesma situação. Então, agora, para que a gente consiga fechar aí a nossa ideia e ver se isso está coerente mesmo, é importante a gente calcular o VPL agora aqui, tá? Mas eu não vou apagar, vou fazer o VPL aqui só. Ele está com quanto? Está com 20%. A gente vai trabalhar com 20 e com 25, acho que é o que tem aí que vocês têm aí nas tabelas. Tá? Mas quem quiser trabalhar e usar as fórmulas com 21, pode também. Então, vamos fazer aqui o nosso VPL. Vamos ver o que vai acontecer. Então, nós vamos ter que o nosso valor presente líquido com 20%, ele vai ser igual a menos 7.000. Ah, estou fazendo uma gauchada aqui. Aí, agora clareou.
Aí. Menos 7.000, mais 1.300, dado a achar P, trabalhar com 20%, e o meu N é no 30. Depois, o que eu tenho? Ah, eu tenho o 4. Tudo bem. Então, eu vou botar aqui embaixo. Então, eu tenho mais 4. Dado F, porque esse 4 é um valor futuro, 20%, no 10. E depois, olhando na linha, eu tenho o 4 de novo no instante 20. Então, vamos lá. Dado F, achar P, no 20. E aqui ainda vai caber mais 11.000, dado F, achar P, 20% no instante 30. Então, aqui nós temos aqui nós vamos ter um valor presente líquido, tá? E aí eu preciso da ajuda de vocês para a gente calcular esse valor presente líquido aí. E aí a gente já calcula o valor presente líquido também com... Bom, eu vou pôr 25 aqui, tá? Mas vocês vejam conforme fica melhor para vocês. Não tem mistério. 25... 25, 25, 25 e aqui também 25. Tá. Um segundo aí para vocês fazerem esse cálculo. Gente, o meu quadro aqui é meio pequenininho. Bom, eu vou deixar montado aqui em cima primeiro, e aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente pode voltar, tá? Esse aqui é o B menos o A. Eu vou tentar separar aqui. Vamos dar um pause aqui para não ficar muito grande, né?